estamos aqui diretamente de Montes Claros, Minas Gerais, no podcast da Carreta Agro pelo Brasil. E hoje a gente vai conversar aqui com 3 mulheres do agronegócio daqui do norte de Minas. Estamos aqui na Expo Montes, 50ª edição dessa festa, que é uma das maiores de Minas Gerais. E hoje a gente está aqui com a Lilian Alton, que é pecuarista, é presidente também do Núcleo de Mulheres da FAENG, a Silene Barreto, que é médica veterinária, diretora da Sociedade Rural de Montes Claros, e ela é também conselheira do CRMV, né, de Minas, e também produtora rural, claro, pecuarista, né, Silene? E também estamos com a Hilda Losky, vice-presidente do Sindicato Rural de Montes Claros, também produtora rural. Hoje o bate-papo vai ser muito interessante. E a gente começa falando aqui sobre a questão da representatividade feminina no agro de Minas Gerais, né? A gente vê aí que, de acordo com a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, 34% dos cargos de gestão do agronegócio são femininos. É um número muito relevante, né? Significativo. E tem como melhorar, né? Estamos trabalhando para aumentar aí essa representatividade feminina. E nos últimos anos, as mulheres saíram desse segundo plano, né? Para assumir um papel de liderança mais eficaz, né? Em mais setores do agronegócio, né? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E vamos começar aqui falando sobre os desafios ao assumir a liderança, né, rural. E eu queria começar com a Silene Barreto, né, uma de nossas convidadas. Bem-vinda, Silene. Eu é que agradeço o convite para estar aqui. Eu acho que é sempre importante quando a gente pode unir, né, e falar sobre o agro, falar sobre a participação feminina. Isso. Como é que foi para você esse processo? Você nasceu na fazenda, é isso mesmo, né? Desde criança, né? Já é um negócio familiar. Como que foi para você essa inserção? Quando você começou aí a estar, né, à frente da propriedade rural? Sim, a gente, desde que eu me lembre, né, meu pai era um pecuarista, ia para as exposições, então foi inclusive meu amor pela medicina veterinária, começou inclusive neste parque aqui, que nós sempre participamos, né, dessas feiras, e eu acho importante isso, que esse amor que a gente traz e que ele vai se perpetuando. Eu tive um desafio muito grande, porque muito cedo eu perdi meu pai. Eu sou uma família só de filhas, nós não temos homens, né? E normalmente as gerações, quem assumiam era o papel masculino da família que assumia. E com a morte do meu pai, eu assumi todos os nossos negócios, assumi fazenda. Então foi muito desafiador, mas importante para mim, para o meu crescimento. Estamos aí hoje participando, né, desse agro e vendo cada vez mais mulheres, porque na época que eu comecei a trabalhar, a gente tinha muito poucas mulheres, né, inclusive dentro da própria faculdade, né, quando eu fazia medicina veterinária, era um mundo muito masculino. E hoje não, hoje a gente está vendo aí as mulheres, elas estão mais atuantes, inclusive, aí na profissão também. Então, eu acho isso importante, né? Porque nós somos muito agregadoras. Exatamente. E essa participação, tanto no negócio quanto e nas entidades de representação de classe, é muito importante, né? Hoje nós temos Hilda, que é vice-presidente, foi a primeira mulher a estar na diretoria do Sindicato Rural, né? Na história do sindicato. Esse ano a gente completa 55 anos de história. E são muitos desafios, né, Hilda, quando a gente vai assumir essa liderança feminina, né? Liderar mulheres, né? E principalmente conseguir reunir essas mulheres para unir forças em prol de um só objetivo, né? São bastante desafios, porque a gente, não vou falar infelizmente não, a gente vai construindo a caminhada, né? E a gente tem que mostrar que o ser humano ele está para fazer a mudança da sociedade e fazer a sociedade melhor, independente se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro. É o meu ponto de vista com relação à transformação da sociedade. Mas, sem sombra de dúvida, quando a gente passa, a mulher hoje ainda na agropecuária brasileira, ela ainda tem entrado
para o processo de gestão, de liderança, ela ainda tem entrado por um processo de dor. Não é um processo de opção. Assim, hoje até é mais comum, mas como a Silene, o processo de ser inserida na gestão e na liderança de uma empresa agropecuária foi através de um processo de dor, um processo de sucessão, um processo de perda. Isso daí que levou a gente a assumir e a enfrentar vários desafios que em determinado momento, há décadas atrás, os desafios eram muito diferentes. Eram desafios de relacionamento com entidades, que a visão era diferente, visão da capacidade feminina de poder fazer, de exercer uma gestão eficiente, uma gestão competente. Hoje a gente já vê essa mudança acontecendo. E hoje a gente já vê essa mudança acontecendo e tornando possível, sim, mulheres como eu, como a Silene, como a Lília, estarmos em alguma posição da liderança e no compartilhamento da liderança de entidades, que é importante para a gente continuar fazendo a transformação de outras mulheres que querem ser inseridas nesse processo. E se quando Hilda fala dessa questão da dor, é muito real, né? Tanto que Silene falou aqui um pouco da história dessa, e a história de Lília é semelhante, né, Lília? Que assumiu a propriedade após o falecimento, né, do pai. Como é que foi esse processo de assumir essa liderança para você? Eu sou da área de formação, da área da saúde. E não entrei, né, na parte da gestão da propriedade quando meu pai era vivo. E assim, ele faleceu, né, repentinamente, e eu não tive opção. Tenho mais 2 irmãos, mas eu acho que eu apresentei a maior vontade de entrar para dentro da propriedade. E os desafios foram muito grandes, porque a gente tem que entender de pasto, de genética, de clima, de melhor época para comprar, né? Então, são 5 anos e meio aí numa busca constante de melhoria, de capacitação, para poder aprender, né, e colher os melhores frutos nessa gestão dessa propriedade, né? E como mulher, quando entra assim num setor de gestão de fazendas, às vezes a gente se depara assim com uma certa resistência, né? No caso, eu tive um pouco de dificuldade às vezes de lidar com um funcionário, né, mulher, né, à frente da propriedade, uma menina nova que ainda não tem conhecimento, e aí você chega com inovações, fazer diferente do que ele tinha costume de fazer e o dele já dava certo, né? Então, a mulher, ela passa alguns desafios, principalmente quando, né, a gente é pego, né, de saia justa ali, e a gente tem que tomar conta, né, tocar essa propriedade sem ter aquele apoio, né, no caso do meu pai aqui, de perguntar, e agora, o que é que eu faço? Né? Então, às vezes, a falta da sucessão, né, desses pais, que às vezes ou têm só filhas, como no caso de Silene, ou que têm filhos e filhas e eles procuram outras profissões, vão para a cidade e não voltam para dentro do agro, tem que entender, né, que é importante essa sucessão para continuar tocando esse negócio da melhor forma na ausência aí, né, ou do pai ou da mãe. E quando você fala essa questão de chegar com uma visão diferente, né, uma novidade, uma inovação, a gente pega muito nessa questão da perspectiva feminina, que ela é diferente, né? A mulher, ela tem uma visão diferenciada, são perfis muito distintos, né, quando a gente vai falar de gestão. Eu queria saber da Silene, como que você vê assim, essas habilidades, você acredita que existem essas habilidades que você desenvolveu, que você buscou para trazer um desenvolvimento maior para a propriedade? Essa questão dessa visão de homem e mulher, eu acho que é óbvio que a gente tem sim algumas características diferentes, né? Eu acho que a gente talvez tenha uma visão mais sistêmica, uma visão mais agregadora, que eu acho que esse papel da mãe de trazer isso, eu acho que passa por aí. Mas acredito também que essa questão do desenvolvimento das competências, ela é muito relacionada com a própria pessoa, com o interior de cada um, independente se for homem ou for mulher. É uma coisa que eu sempre busquei, né? E, inclusive trago isso até para minhas alunas, né? Para meus alunos, eu tenho uma disciplina que eu falo muito
sobre o agronegócio, e eu falo que isso, esse desenvolvimento, essa busca, ela tem que ser pessoal. Então, procurar desenvolver quais são as competências que eu tenho. A gente tem que ter as competências técnicas, mas também a gente tem que ter muitas competências emocionais, independente de onde a gente estiver trabalhando, né, de qual área que a gente estiver. Então, eu acredito muito mais nesse ponto do desenvolvimento como um todo, sabe? Eu até brinco muito, porque quando a gente fala da percepção, eu sou a única mulher no meio de 40 diretores da sociedade rural. E talvez, de vez em quando, eu tenha uma visão um pouco diferente, né, deles em alguns setores, mas eu não acredito que talvez seja por eu ser mulher, eu acho que por ser Silene. Eu brinco muito sobre isso. Então, mas eu acho que, como a Lília falou, a busca tem que ser pelo autodesenvolvimento. Eu acredito muito nisso. Independente da gente ser homem ou ser mulher, a gente tem que fazer com excelência. Eu acho que isso é mais importante. Perfeitamente. A busca pelo conhecimento mesmo, né? Estar presente nas formações, nos eventos, né? Buscar sempre trazer novidades, né? E se desenvolver como pessoa e como profissional também. Afinal, a propriedade rural é um negócio rural, né? A fazenda é um negócio rural. Ela não tem diferença de outros setores nesse sentido de produção mesmo, né? Recentemente, a FAENG promoveu um evento só para mulheres, né, Hilda? Só para lideranças femininas, lá em Belo Horizonte. Foram quase 200 mulheres participantes desse evento, né? A FAENG, ela vem desenvolvendo um trabalho bastante interessante de fazer a organização feminina da agropecuária com alguns direcionamentos. Porque a gente tem que reconhecer que na agropecuária mineira, na agropecuária brasileira, a gente tem vários recortes. A gente tem a trabalhadora rural, e não falo a pessoa que está no operacional, a gente tem a pessoa que está na gestão, a gente tem a pessoa que está em outras cadeias do agronegócio, e cada uma tem uma demanda diferente. E cada ser humano, parafraseando a Silene ali, que eu concordo que é o ser humano que é o importante, cada ser humano ele está num ponto de desenvolvimento, numa necessidade de desenvolvimento do seu autoconhecimento para poder chegar em algum ponto que ela possa traduzir o melhor de si. Então, a FAENG, ela vem buscando esse trabalho, conhecendo a mulher empreendedora, a mulher buscando desenvolver os conhecimentos técnicos, buscando desenvolver a mulher líder. Todo esse trabalho é feito através da Comissão da Mulher. E buscando muito levar a questão da formação, que ela é fundamental. A gente, sem a formação técnica, em qualquer nível que seja, a gente não consegue traduzir o melhor de si, porque a gente se sente insegura. E a gente, para dar o melhor de si, a gente tem que ter essa segurança. Então, precisa de ter esse desenvolvimento técnico, e a gente tem que se preparar para informar também o que é o nosso negócio. Hoje a gente está muito mal informado, existe uma confusão muito grande de informação sobre o que é a agropecuária, o que é a agricultura familiar, o que é o agronegócio. Então, a gente está vendo uma difusão muito grande de desinformação, de divisão das coisas, e a gente quer trazer esse olhar feminino, que é naturalmente agregador, para fazer essa transformação, para agregar e trazer a mulher para nos auxiliar nesse papel de organizar, de liderar essa transformação do agronegócio brasileiro, da agropecuária brasileira. E ainda falando sobre essa questão da capacitação, né? Lília, além de pecuarista, além de presidente do Núcleo de Mulheres, né, de Minas Gerais, também é instrutora do Senar, traz cursos, leva cursos, né, na área da saúde, principalmente, que é a área de formação dela. Como que você vê essa questão da capacitação que o sistema leva, né, e dessa importância de levar, como o Hilda falou uma coisa interessante, na questão de levar o conhecimento, né? Muitas vezes a gente vê uma desinformação grande a respeito do setor, e isso é importante, e isso também vem sendo desenvolvido pela comissão. Sim, a Comissão FAENG Mulher, né? Nós somos hoje composta por 11 mulheres de regiões diferentes de Minas, e
uma das nossas ações principais é formar núcleos nos sindicatos municipais, né, dos produtores, e dali levantar a necessidade de capacitação de cada região, porque Minas é muito grande e a gente tem região que tem produções diferentes, do café ou mais da pecuária, né, mais de grãos, e essas mulheres vão receber ali capacitações, né, do Senar para elas poderem tocar os seus negócios. Aí nós temos situações de mulheres que já vêm tocando seu negócio e que vão capacitar, né, para melhorar o seu rendimento, mas temos mulheres também que estão ali na fase inicial, que não têm, né, uma base e que vão começar quase que do zero a ter aquele conhecimento básico para poder entender. E também para a gente poder desmistificar e, né, deixar de separar o que é a agricultura, né, familiar do grande, né, produtor rural. Tudo é produção, independente do tamanho, né, você produz, você vende, né, está dentro do setor do agronegócio. Então, a gente tem que unir forças, mesmo porque esses pequenos produtores, né, que nós nominamos aí de agricultura familiar, o abastecimento é muito regional, local e é de extrema importância. A gente não consegue, né, viver sem essa parte pequena, vamos dizer, desses pequenos produtores que distribuem ali naquelas regiões. Então, né, a gente tem que entender que todos os setores, cada um tem a sua importância, né? O antes da porteira, o dentro e o depois da porteira também. Bom, a gente está chegando ao final do nosso podcast e eu queria fechar de forma diferente. Queria que vocês, que cada uma passasse uma mensagem para a mulher que está, talvez, no negócio rural da família, né, o negócio familiar, ou que quer começar o negócio, né, rural. O que vocês podem passar para elas, assim, de encorajamento? Às vezes a mulher se sente insegura de adentrar o setor, né? E a gente vê esse acrescente de grupos de apoio, né, para essas mulheres. Mas Juntar e apoiar, porque nada melhor do que uma pessoa que já passou por uma situação parecida com a sua, para poder te dar uma palavra de apoio, para poder compartilhar uma experiência, e compartilhar a experiência é a forma de a gente dar a mão para as pessoas e contribuir, é estarmos juntas. Bem, tem uma frase que pode até parecer um clichê, mas eu acho ela extremamente importante, e se toda mulher pudesse introjectar isso, seria fantástico, porque lugar de mulher é onde ela quiser. Muito bom. acho que realmente o que Hilda, né, e o que Silene falaram é muito importante. Nós temos que unir forças. A mulher pode estar onde ela quiser, nós temos que estar juntas, né? E daí o trabalho que a gente vem fazendo na Comissão FAENG Mulher é juntar mulheres, trazer a experiência de umas, né? O que deu certo, o que deu errado. O adulto aprende com a experiência do outro. Então, eu acho que é bem importante a gente juntar, né, esses núcleos, trazer essa capacitação, que aí essa mulher comece a entender um pouco, né, do seu negócio, mesmo sabendo que às vezes tem algumas que por alguns momentos tem que se ausentar, não está tão presente por conta de filho e de outras, né, funções que a mulher agrega muitas funções, ela estar presente junto com outras mulheres, né, para poder se capacitar e tocar seu negócio. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais esse episódio da Carreta CNA Agro pelo Brasil, aqui diretamente de Montes Claros, na 50ª Expo Montes. Fique ligado aqui no YouTube para acompanhar outros episódios.